Fala, sucesso! Olha aí, mais um super, mas é um super vídeo. Essa história que você vai ver hoje, você tá aqui, é uma das histórias mais surpreendentes e que provavelmente você nem sabia que existia. Por quê? Porque faz parte do mistério da Midrash, das histórias de quem lê a Midrash. Gladson, essa história é verdade? Essa história é mentira? Tem base bíblica? Você vai entender nesse vídeo. Gladson, o que eu vou aprender nesse vídeo? Primeiro, olha aí, ó, a capa. Gente, que capa fantástica essa daí. Mais uma capa maravilhosa. Sera, ou Xerá, como que fala? Ou outras pronúncias que tem que ser? Será? É uma pronúncia meio abafada, depende muito do local. Que é o mistério da mulher que viveu mais de 1000 anos na Bíblia. Gladson, isso é mentira. Isso é uma história é um mito. Algumas coisas aqui vão te surpreender e eu te garanto que tem base bíblica. Gladson, eu não acredito que alguém possa ter vivido 1000 anos. E se Deus quiser que você viva até que eu volte? Você já viu isso? Você já viu Jesus falando isso? Então, não vamos, por menores, já julgar agora o que possa vir a acontecer. Vou pegar aqui, que eu esqueci de pegar aqui, porque eu estou com aqui na frente, que maravilhoso o cenário hoje aqui. Então, olha que interessante. Primeiro, o que você vai aprender aí, ó? Gente, muito mastigadinho, ó. Quem foi a mulher que viveu mais de 1000 anos pela Midrash? Então, você vai aprender nesse vídeo. Gladson, o que eu vou aprender mais? Menina lá. Como ela conseguiu esse poder de longevidade? E você pode viver mais. Aqui tem alguns segredos que você vai aprender nesse vídeo que irão te ajudar a viver mais. Legal isso, né? Terceiro, qual o mistério da mulher mais velha da Bíblia? Vou contar nesse vídeo. Não acredito. É muito conteúdo, Gladson. Falei, com certeza. E quarto, como ela superou Matusalém em idade? Gente, impressionante isso. Quinto, porque ela foi a mulher mais respeitada de Israel. Você sabia que ela foi uma das mulheres mais respeitadas por maior tempo? O respeito dela é tão grande que se você vai entender, lógico, é uma história contada pela Midrash, que é uma forma, vamos colocar assim, mais, não mitológica, mas é uma explicação da visão passada de pai para filho. Então, sexto, o que ela fez de tão extraordinário para conseguir essa longevidade? Você vai aprender com ela. Ela tem um talento que, se você quer crescer na sua empresa, você tem que ter esse talento para sua empresa viver mais. Eu quero viver mais, eu quero ter uma igreja mais concisa. Você tem que aprender com ela. Você vai ter que usar os talentos dessa mulher. Sétimo, quem foi a mulher que teve o poder, olha que isso aqui é forte, o poder de destruir o ministério de Moisés? Gladson, poder de destruir o ministério de Moisés, de Moshe. Se não fosse ela, ele não iria para frente. Teve que ter o aval dela. Nossa, vou aprender nesse vídeo, Gladson? Vai aprender nesse vídeo. Oitavo, porque ela foi a única mulher a ser mencionada tanto no grupo dos que foram para o Egito, quanto nos que entraram em Canaã. Meu Deus, Gladson, quem é essa mulher? Gente, essa mulher foi... Já tá lá o spoiler, já tem o nome dela na frente. Quem foi essa mulher extraordinária? Então a gente já vai para cá. Primeiro, há 3 menções de Sara. De Será, não de Sara. De Será, Xerá, na Torá. 3 vezes ela aparece. Mas isso assim, explicitamente. Tem uma outra que ela aparece que pode ser uma forçação de barra, pode ser uma coisa, mas a gente tem base bíblica, tem historicidade. Espera que você vai aprender nesse vídeo. Até o final você vai ter coisas surpreendentes e que vão te falar assim, não, Gladson, isso aí eu não quero ouvir isso. Esse não é cristocêntrico. Agora a gente vai ler Gênesis 46, 17, que é o quê? São os 70 pessoas, 70 que são mencionados que vão para o Egito junto com Jacó. E aqui está, em Gênesis 46, 17. Os filhos de Asser, Ima, Isva, Isvi, Berias e Será, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Olha, a única mulher que é mencionada, Sera, que é Xerá, é a única mulher mencionada. Por que ela é a única? Olha que interessante. Única neta mencionada no grupo de 70. Nossa,
única. Tem um porquê? Nada é por acaso. Quando você começa a entender que nada é por acaso, você começa a entender assim, gente, essa mulher foi especial, muito especial. E quem foi Será? Xerá. Tá aqui o nome dela. Significa o quê? Se a gente tem esses pontinhos, é como se fossem as vogais, porque você só conseguia entender a palavra que foi passada de tradição por tradição. Então aqui tem enviada. E quando você tira os pontinhos, vira amanheceu. Lá tem um porquê? Tem. A palavra mensageiro, que é o quê? É alguém que é enviado também. Tem muita coisa interessante. Não adianta você ser uma pessoa enviada. E de quem que ela era filha? Tá aqui, ó. Olha que linda aqui, ó. Ela era filha do 8º filho, que é Aser, que é Axé. Tem um vídeo especial sobre Axé, que conta desse homem especial que teve um talento, que foi muito rico, até mais rico que Rockefeller, tá lá. E que é justamente Aser. A sua mãe era Zilpa, que era justamente o quê? Que era a serva de Leia. E o nome dele significa felicidade, que é Hashem, felicidade. Então, olha que interessante. Ele recebeu também aqui, ó, uma bênção, que está aqui, ó. Ele recebeu a 11ª bênção de Moisés. E olha o que fala na bênção, que aprende uma coisa. Quando você abençoa uma pessoa, os seus filhos também recebem a bênção. Gente, é fundamental uma bênção. E aqui, olha o que fala a bênção, que tá, eu estou usando a Torá, Deuteronômio 33, 24. Sobre Asher, ele diz: possa Asher ser abençoado com filhos. Ele será agradável a seus irmãos, e ele imergirá do azeite seu pé. Por que ele será agradável aos seus irmãos? Porque as suas mulheres eram muito belas. Lembra que azeite serve para o quê? Cuidar da pele. Então as mulheres de Axé eram muito... As mulheres era o maior salão, o maior cosmético que tem no mundo era de Axé. Então as mulheres que mais cuidavam da pele, cuidavam do cabelo, eram justamente dessa tribo. E não somente elas tinham a beleza, elas tinham a graça. E uma das mulheres que recebeu isso foi justamente essa mulher magnífica, que pouquíssimas pessoas sabem disso. Qual que é o segundo versículo que ela aparece? Que será, a Xerá, ela aparece. Está aqui a pergunta. 1 Crônicas 7:30, lá na frente, que eu estou indo, os filhos de Aser, Ima, Isva, Isvi, Iberias e Sera. Gente, por que aparece 2 vezes aqui o nome? É uma repetição daquele texto, mostrando que, mais uma vez, ela foi mencionada, a única neta mencionada. Nossa, o que essa mulher fez de tão especial? Você vai ficar surpreendido. Por que a Torá menciona 53 netos e apenas uma única neta? Tá aqui, ó. Ela com certeza era uma pessoa muito especial. Concorda comigo? Ninguém vai mencionar algo. Mas agora, olha isso aqui. Tará! Tem que colocar a música desse ponto aqui, ó. Agora, cuidado. Muito cuidado, porque o versículo a seguir agora vai mudar. Mas é tudo que você sabe sobre longevidade, sobre mulheres que viveram muito. Poxa, Gladys, já ouvi falar que a mulher que mais viveu foi Sara. Mencionado explicitamente, sim. Explicitamente. Ela morreu com 100 anos. Tá bom. Porém, se você analisar, Eva, aos 130 anos, teve 7. Então a Eva foi a mulher... Se a gente for fazer um cálculo direto, Eva ultrapassa muito Sara. Só que tem essa mulher que pode ter superado até Eva. Não, Watson. Olha o versículo a seguir. Não tem base bíblica? Não tem. Olha o versículo a seguir agora. Que você que vai assistir agora, você vai ficar confrontado. Falando, Gladson, tem muito mistério na Bíblia que a gente não sabe. Mas olha que interessante. Por que existe essa história sobre essa mulher magnífica? Olha que interessante. Números 26, 46. O nome da filha de Aser foi Será. Desta vez escrito, só que tá uma outra escrita, teve uma pequena mudança, mas é a mesma mulher. 40, são estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. E tá lá o nome dela. Gente, claro, o que significa isso?
Números 26 e 46 são os nomes das pessoas que foram libertadas do Egito. Não, peraí. Você está falando que essa mulher viveu o tempo todo no Egito? Ficou viva o tempo todo no Egito? Até vir Moisés? Sim. E você sabe quanto tempo que demorou? Entre 229 a 250 anos. Pela tradição, é 250 anos. Pelo cálculo cronológico, dá 220, 230 anos. Se você colocar a questão cronológica. Gente, essa mulher viveu 250 anos. Sim. Agora, olha o texto a seguir. Só para ficar mastigadinho. 250 anos mais tarde, Sera, ou Xerá, é mencionada na listagem em meio a um censo predominantemente masculino de israelitas que escaparam do Egito. Por que essa mulher foi mencionada novamente e praticamente a única? Por que é mencionada essa mulher? E aqui mostra que ela tinha... Do episódio que você vai entender o milagre, é provável que ela tenha entre 15 e 20 anos. 15 e 20 anos. E mais 270, aqui ela tinha no mínimo entre 250, olha o que eu vou te falar, entre 265 a 275 anos. Nada impede ela ter Gladys, essa mulher, só aqui ela já é a mulher mais velha da Bíblia. Só aqui ela já é a mulher mais velha da Bíblia. Só nesse momento. Gladys, mas isso até aqui não é Midrash, é Bíblia. Daqui para frente existe a história da Midrash que conta a história coisas mais interessantes sobre ela. E a gente vamos entrar agora com maior detalhe. Entendeu? E qual é a história dessa mulher fantástica pela Midrash? Vamos então? Midrash é uma história contada pela tradição judaica explicando coisas da Bíblia. Então, e aí vai passando de pai para filho para eles entenderem o contexto de cada momento. Por que aquela mulher está mencionada? E aí cada vez que aparece um nome que você olha lá que não tem nada a ver, existe uma história por trás dessa história. E vamos ver então o que significa isso. Primeiro, ela era adotada? Existem vertentes que indicam que ela era adotada por Asher. Ela era uma filha que foi adotada e aí por muito tempo, e por ela ter sido adotada, ela foi mencionada por último. Só que tem um detalhe, ela é mencionada primeiro. Qual o problema dessa situação? E aí a gente tem essa parte que é o problema dessa história. Eu vou colocar aqui do lado. Deve-se notar que esta abordagem é questionada, pois não se enquadra com a leitura direta de versículo em que ela é contada entre aqueles que saíram dos lombos de Jacó. Lombo significa que saiu da genealogia direta dele. Então, se saiu direto da genealogia dele, significa que é filha direta de Asher, da tribo de Asher. E isso aqui já por si só já fala. Então, qual que é a resposta, Gladys? Mais provável, ela não era adotada, ela era filha legítima, tanto que ela recebeu uma herança, por ser filha única. Ela recebeu uma herança muito, e isso lhe deu muito poder. Gladys, aconteceu isso com ela? Sim. Segunda curiosidade. Qual era o superpoder de Será? Agora, gente, sabe quem tem esse superpoder? A minha esposa. E se você tivesse superpoder, você vai aprender a viver mais. Exatamente. Como, Gladys? Primeiro, vamos ver o que aconteceu, o cenário daquele momento. José, aparentemente para Jacó, estava morto. Os irmãos descobriram que José estava vivo. E eles ficaram extremamente cautelosos e com medo de dar a notícia para o pai. Porque senão ele poderia e morrer. Piripaque e não sobreviver à notícia. E aí o que eles fizeram? Falaram assim, gente, temos que escolher qual é a pessoa que tem um talento maravilhoso. Sabe quem era essa mulher? Tará! Xará! Ela foi eleita por quê? Porque ela era graciosa. Ela tinha graça, ela sabia conversar com as pessoas. Ela tinha um talento de se expressar sem machucar.
Nossa, olha como é importante você saber falar sem machucar. Ter a graça de falar, porque muitas vezes você está nervoso, você perde uma empresa por causa disso. Você pode matar o seu Jacó, que é o seu pai, sua oportunidade. Isso acontece com pessoas precipitadas, já vi vários casos. Até eu mesmo já perdi, porque eu estava nervoso, emocionalmente ali. Poxa, se fizer isso comigo, vai acontecer. Peraí, opa, não. Por isso que Será foi escolhida. Será? O que ela fez? Gente, tem um talento por trás disso. E o que eles fizeram? Eles pediram para Será fazer justamente dar a notícia para ele. E qual foi, o que ela fez, Será? E como que ela fez isso? Como ela deu uma notícia sem machucar, sem agredir e sem fazer com que o seu avô, Jacó, Israel agora, perdesse a vida. Aprenda de uma vez por todas. Se você tem essa graça, você vai fazer sua vida, você vai viver mais, a sua empresa vai viver mais, seus amigos você vai ter mais amigos por mais tempo, porque tem pessoas que perdem oportunidades por estarem como falaram que, eu falo o que eu penso. Opa, quem fala o que pensa recebe o que não merece muitas vezes. Eu falo mesmo, sou verdadeiro. Não. Isso é esquizofrenia. As pessoas não têm que saber o seu nervosismo. Você tem que ter graça para falar. Tem que ter graça. Eu tenho aprendido. À medida que você vai ficando mais velho, você vai aprendendo a ter mais graça. Você pensa, você respira. Você olha assim, você já sabe que o negócio vai dar errado. Você fala assim. Principalmente com filho, né? Principalmente com filho. E o que Será fez? Tá preparado? Ela começou a recitar uma música no momento que ele estava ajoelhado, orando para Deus. Gente, que sabedoria! No momento que a pessoa está de coração aberto para Deus, ela começou a falar palavras positivas. E nessas palavras, o que estava falando explicitamente? Tá aqui, ó. José está vivo no Egito, com crianças em seus joelhos, e Menaxé Efraim. E olha a musiquinha, provável. Eu tomei a liberdade de criar essa musiquinha. Olha que legal. Sim, imagina a cena, ele orando e ouvindo essa música. José está vivo no Egito a caminhar, com crianças em seus joelhos, Menaxé e Efraim amar, com sorriso no rosto, história antiga a contar. Sob o sol do deserto, vejo seu olhar brilhar. José está vivo no Egito a cantar, Menaxé e Efraim nos braços a embalar, no silêncio da noite, estrelas a iluminar, a fé do povo hebreu de sempre renovar. De longe se ouve o canto do ancestral, esperança renasce dos corações sem igual. Yosef, nosso guia, tua luz a nos guiar, com a harpa divina vamos juntos louvar. Gente, olha, até arrepiei aqui agora. Imagina, você tá passando um momento de dificuldade agora. Essa é a música pra você. É uma música que toca na alma, gente. Não sei você, mas imagina no momento que Jacó. Eu vou até abaixar aqui o som aqui, e vai ficar no fundo agora musical, porque é uma música de própria autoria. Lá você também toca violão? Eu sou o dono da bola. Já viu o dono da bola? É o dono dos instrumentos, mas é o que menos toca, é o que menos canta. Mas eu amo fazer as coisas para Deus. Muitas vezes você não vai fazer o melhor, mas você vai tentar fazer o melhor. Assim como Será tentou fazer o melhor pro seu avô, dar a melhor forma à notícia. Nossa. Cara!
Gente, fantástico isso aqui. Então o que eu quero te explicar? Vou deixar essa musiquinha no fundo que ficou muito legal. Não, se eu deixar ela aqui eu vou ficar até amanhã. Então, o que essa mulher maravilhosa, extraordinária fez? Ela soube dar a notícia ao seu avô sem feri-lo. Tem uma história aqui, uma vez. Você gosta de história? Olha que história fantástica. Minha mãe tinha uma vaca chamada Moeda. Mãe, te amo, mãe. E aí o caseiro ligou pra mim e falou: Seu Gladys, eu tô com um problema aqui. Eu falei: pode falar, meu amado. Mas é um problema sério, eu não tenho coragem de falar pra sua mãe, não. Eu falei: o que foi? É a vaca da sua mãe. A vaca da minha mãe? O que tem a vaca da minha mãe? Aí ele riu. Não, e eu ri, lógico, daí ele nem entendeu. Aí, o que tem a vaca da minha mãe? É porque sabe a vaca que é a predileta dela? Eu falei: qual? A Moeda, a pintadinha de preto, de branco. Eu falei: ela empazinou aqui. Eu falei: chama o veterinário. Resumindo, chamou o veterinário foi lá e me ligou novamente. Falou assim: a gente vai ter que fazer uma sutura aqui na vaca e pode correr o risco de vida. Eu falei: se é pra tentar salvar, de qualquer jeito ela pode morrer, não pode? Pode, e aí não tem jeito. Aí eu falei: é porque ela comeu plástico. Eu falei: gente, comeu plástico, logo a vaca predileta da minha mãe. Beleza. Aí ele tentou, lógico, fez o seu melhor e acabou a vaca morrendo. E aí eu liguei pra minha mãe. Aí falou: pastor, seu Gladys, eu não tenho coragem de falar pra sua mãe não. Eu falei: pode deixar que eu ligo pra ela. Liguei pra minha mãe. E aí, quando eu liguei pra minha mãe: tudo bom com a senhora? Eu falei: tudo, meu filho, como que você tá? Eu falei: mãe, eu tenho 2 notícias pra te dar. Uma boa e uma ótima. Aí ela: é mesmo, filho? Eu falei: qual que... Aí ela: não, uma boa e uma ruim. Uma boa e uma ruim. Aí eu falei: qual que é a... Aí eu: não, foi uma boa e ótima. Aí eu falei: o que foi a boa? A boa, amor? Qual que é a ótima, filho? Eu falei: mãe, final de semana agora vai ter um churrascão. Mas assim, um churrasco, um senhor churrasco. É mesmo, meu filho? Meu Deus, que benção, né? Eu falei: é uma benção, mãe. E qual que é a boa? A boa não é tão boa. Ela: como assim? A Moeda morreu. Dizem. Aí ela falou assim: filho, não pode dar notícia desse jeito, não, que a lágrima escorreu. Aí ela disse que... E aí ela chupou a lágrima pra economizar a lágrima. E ao mesmo tempo começou a rir porque eu dei essa notícia dessa forma. Eu falei: filho. E aí não foi também desse jeito. Uma vez aconteceu aqui em casa também. A minha filha chegou, eu falei: papai, tem 2 notícias pro senhor. Eu falei: pode falar, filha. Olha como que muda. E a minha filha tem 9 anos. E ela vai cantar uma música que a bichinha é início de louvor. Eu sou o violeiro dela. Eu falei: pai, você não vai acreditar. Eu falei: o quê? Tem 2 notícias para o senhor. Eu falei: uma boa e uma ruim. Eu falei: boa e ruim? Eu falei: a mamãe só... eu vou te dar... não, uma boa e uma ótima. Qual que é a boa, filha? Eu falei: mamãe só amassou a lateral do carro. Gente, e a ótima? Não era Mercedes. Gente, olha assim, é uma Será. Minha filha soube não. Eu olhei aquele e falei: verdade. Não era Mercedes. Aí eu falei: gente, a gente tem que ter graça. Eu já sei pessoas falam: você ri demais. Gente, pelo amor de Deus. A minha Bíblia fala que quando você é alegre, o que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Se eu subir em cima do púlpito, você não vai me ver mudando de voz. Eu não preciso mudar meu caráter, minha essência, para moldar aquilo. Para fingir que... Não, eu sou eu em qualquer lugar. Não que eu discorde. E você então não concorda. E sou eu. Não tire palavra da minha boca. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a ser eu em qualquer lugar. Eu não tiro férias de ser crente. Tem pessoas... porque... Não, eu não tiro férias. Em qualquer lugar que eu vou, as pessoas sabem que eu sou crente. E você vai ver vários testemunhos dessa forma. E a pessoa: nossa, eu não sabia que podia ser um crente tão divertido. Gente, mas ser crente é ser divertido. Esse sou eu. Gladys, mas eu não gosto do seu jeito. Falei: gente, tem pessoas melhores que eu, mais sérias, mais firmes. De repente essa palavra é pra você. Mas eu não vou conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus não conseguiu. Mas vamos voltar aqui. Então, essa mulher soube dar a notícia
para o seu avô. Agora, terceiro. E esse aqui, ó, é bombástico. O maior segredo de toda a Bíblia. Gladson, como assim? Existe uma história, eu vou colocar aqui só para ler para você, para te ajudar. A ela foi confiado o segredo de redenção. Como assim de redenção? Existia uma palavra, não mágica, mas uma palavra que foi dada para ela. E aqui fala, vários relatos midráshicos nos dizem que Xerá estava entre os poucos que viveram durante todo o exílio no Egito. Lembra o momento de escravidão? Ela sobreviveu à escravidão. Tamanho respeito. Olha como que Deus foi muito benigno com ela. Mas conta-se que por ela ter dado aquela notícia de uma forma branda, Jacó abençoou ela com mais anos de vida. Outros dizem que deu com a imortalidade, coisa que eu acho um pouco duvidosa. Mas vamos ser mais realistas aqui. Ela viveu muito. Ela viveu muito. E aqui está uma prova, mais de 250 anos. Porque ela conseguiu ficar, no momento que foi para o Egito, ela ficou lá, todo momento, presa. E ela o nome dela foi mencionado depois. Nossa, mas não é 400 anos? Não, você vai estudar lá. Ah, mas eles ficaram 400 anos no deserto, no Egito. 400 anos no Egito, mas não todos os 400 anos de escravos. Não. Então, nesse momento, vem a sétima. Quem foi a mulher que teve o poder de destruir o ministério de Moisés? Não, Gladys, tem isso? Tem. Tem, e você vai ficar surpreendido. No filme The Chosen, me surpreendeu muito que eles colocaram isso. É um dos poucos vídeos que eu assisti que com uma riqueza muito grande. Eles têm acesso a alguns dados midráshicos. Então eles estão sendo guiados por alguém que entende muito a história. Tem um momento que Moisés chega e uma mulher começa aquela mulher é Xerá. Não, Gladson. Quando Deus deu uma palavra para Moisés, a única mulher que sabia a palavra, o segredo e o nome original de Hashem era ela. E quando você vai ver aqui, o que está escrito não é o nome original. Você sabia disso? Ali é uma menção para não colocar, porque é um segredo. É um segredo que quem tem acesso a eles? O filho mais velho do sumo sacerdote. E ele sabe o nome original de Deus, que é passar de pai para filho. Gladys, foi perdido? Não foi perdido. É o que você acha. Não foi perdido. Lamento de dizer. É o que você... É interessante eles acharem. Tanto é que quando eu tenho um amigo judeu, quando eu vou perguntar, ele falou, Gladys, eu não sei, mas eu sei quem sabe. E ele não vai me falar e nem vai te falar. E assim, depois de muitos anos que ele me falou isso. Porque quando eu fiz a primeira pergunta, ele falou, não, o nome foi perdido. Muito importante você saber disso. Gladys, aonde está isso? Vamos lá. Êxodos 3:13. Moisés, disse a Adonai, quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que Elohim, que Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Olha o segredo da redenção. Êxodos 3:14. Adonai respondeu a Moshe, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama eu sou, envia-me junto de vós. Só que aqui existe um segredo que alguns dizem que eram as letras que Salomão tinha no seu anel. Claro, qual que são os 72 nomes de Deus? 70 nomes? Claro, qual o mistério? Posso te dizer? Qual o nome de Deus? Tá uma pergunta das poucas que eu não sei te responder. E que quem vai saber te responder? Não vai te responder. Porque é um mistério. E quem é que sabia? Xerá, uma das pouquíssimas mulheres anciãs que sabiam o segredo. Xerá sabia esse mistério. Lembre que ela sobreviveu. Aí você vai falar, Gladys, eu não acredito que ela viveu tanto tempo. Peraí. E se Deus quiser que eu viva até que eu volte, o que tem tu a ver com isso? Tá lá, Jesus falou isso. Lapada.
Gente, a Bíblia, a gente tem... E tem um porquê. Ela pegou essa palavra ancestral, ela era tão respeitada que levaram diretamente a ela. Lembra do livro, do filme The Chosen? Eu não sei qual episódio que tá, mas eu achei memorável esse episódio. E passou desapercebido para você. Você assistiu, eu falei, não. Aquela mulher confirmou o ministério de Moisés. Ela tinha o poder de destruir e também tinha o poder de consolidar e confirmar que a palavra de redenção dada por Deus a Moisés era verídica. E aqui, olha que interessante, aqui, ó, Êxodo 3,15. Adonai disse ainda a Moshe: assim falarás aos israelitas, é Adonai Elohim dos vossos pais, Elohim de Abraão, de Isaque e Jacó. Quem me envia junto de vós? Este é o meu nome para sempre. E é assim que me chamarão de geração em geração. Êxodo 3,16. Vais, reúne aos anciãos de Israel e diz-lhes. Sabe quem são os anciãos aqui? Sabe quem é a mulher mais respeitada entre os anciãos? Xerá. Tanto que levaram a ela. Por que ela não é mencionada, Gladys, tão explicitamente? Lembra da Midrash? Tem coisas que são misteriosas para que os outros povos não pegassem ela, não infringissem ela. Quando tinha qualquer questão de rebelião, muitas vezes ela foi consultada para que não houvesse guerra. Tem várias histórias sobre ela. Eu não li todos, então são várias. E aí, algumas eu preferi nem trazer. Porque teve uma guerra que ia ter e não aconteceu e fizeram um concílio de anciões. Provavelmente ela estava presente. E ela era ouvida. Imagina, olha o respeito de uma mulher nesse calibre, nessa unção. Então, essa é a história de Xerá. Quarto, ela identificou o corpo de José. Na saída, quem identificou o corpo de José foi ela. A Midrash é muito contundente nisso. Quando chegou a hora de Moshe levar os restos mortais de José com ele na saída do Egito, foi Xerá quem ajudou a identificar e conduzir os restos mortais dele. Olha a importância dessa grande mulher. Agora a história de Xerá fica muito misteriosa. E ela fica muito mais surpreendente. Gladson, é o que? Isso aí é um mito, é uma história? Eu falei, é uma Midrash. A Midrash, qualquer dia eu expliquei que é a Midrash bem mais especificado para não ficar muito grande e extenso o vídeo. Mas pela Midrash, que é pela tradição judaica, explica que, olha que interessante, tá preparada? Agora a história começa a ficar mais misteriosa. Quem era a mulher sábia de Avel? Adivinha quem que era a mulher sábia de Avel? Que, assim, na rebelião de Seba contra Davi. Gente, lá na frente, conta Midrash que ela ainda estava viva, que ela sobreviveu esse tempo todo. Existem histórias também, que aí eu não quis detalhar aqui, que conta que Raquel, em Juízes, se aconselhou com ela. Mas aí não é tão explícito, são comentários. E aí não existe um consenso. Então, esquece essa palavra. Isso aí é só mais uma conjectura, mais uma forçação de barra. Pode ser. Mas aqui mostra um momento que Seba, ele criou uma rebelião contra Davi. E aí, o que acontece? Davi fala para Joabe. E adivinha, o comandante do exército de Israel começou a perseguir ele. Começou a correr atrás dele, até que ele vai e se esconde numa cidade, que é a cidade de Abel. E aí, Joabe ia destruir a cidade. Mas aí aparece uma mulher muito sábia. E aí tá aqui, ó, o versículo. E ela falando, peraí, não faz nada não, peraí. Uma mulher muito sábia mesmo. Vamos ver o texto? Vamos lá. 2 Samuel 20:16. E aqui tem umas coisas muito interessantes. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Primeiro, Joabe, um comandante do exército, não ia dar ouvido para qualquer mulher. Já começa por aí. É a explicação que eles dão. Para Joabe parar e ouvir uma mulher, essa mulher tinha que ser a mulher. Não era qualquer mulher. Tinha que ser muito respeitada. Muito. E aí, 2 Samuel 20:17.
Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu, Joabe? Por que perguntas, és tu, Joabe? Alguns dizem que aqui é porque ela estava com uma visão muito pelo tempo, já estava mais cansada sua vista, não cega. E respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Ouço. Peraí. Um comandante de Israel ouvir uma mulher e parar para ouvir ela, não pode ser qualquer mulher. Não pode ser qualquer mulher. Então disse ela: Antigamente, o que significa que antigamente? É muito antigamente. Se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel. Por que peça-se? Lembra de Raquel? Que pediu conselho para uma mulher? Era ela. Ela estava morando nessa cidade. Conta-se a Midrash que ela foi para lá. E assim davam cabo das questões. Oh, gente! Olha a sabedoria dessa mulher contada pela Midrash. Lembrando que isso aqui é uma conta. Gladys, o que eu aprendo com isso? É cristocêntrico? Tem uma lição de Jesus que eu vou contar até o final. E aí, olha aqui. Antigamente, peça-se conselho em Abel, por conta do grande grau de sabedoria dessa mulher. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Olha que forte isso aqui. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Ela era contida como a mãe daquela cidade. Tamanha... Aqui, a Midrash dá muito valor a esse texto. Porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Porque a herança dali estava o quê? Da redenção, da palavra de redenção. Ela era a redentora dessa palavra. Tem uma questão que fala que ela é imortal e que ela, quando o Mashiach vir, ela confirmaria. E aí dizem que a mulher, uma senhora que ficou lá 84 anos, lá 103 anos, que quando viu Jesus, era ela. Não tem base bíblica, ali fala a idade explícita dela. Ah, mas ali é mostrando que é 80. Tem uma gemátria. Não tem base. Então, mas pode ser uma menção honrosa da mesma mulher. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Quem era essa mulher? Tadã! Gente, imagina uma mulher sábia que falou assim: não vamos ter guerra não. Entrega ele. Entrega esse Sebas da rebelião. E Xerá, ela tinha o quê? A graça de saber conciliar. Ela foi firme. Por quê? Porque ela não sacrificou a vida de muitos por causa de um que criou rebelião por um rei. Então, aqui nesse momento, diferente de Benjamim, que foi tentar proteger um erro, que tem um vídeo sobre Benjamim, maravilhoso, que se você quer saber de onde que surgiu a palavra lobisomem, tá lá. Dessa tribo. E tem tudo a ver com o símbolo deles. Peraí, Gladys, me explica aqui. Então, peraí. Se ela era a mulher de Abel, da cidade de Abel, a sábia, peraí, me explica aqui, cronologicamente falando. Vamos lá, tá aqui, eu vou colocar aqui para você aqui agora. Ela tinha entre 15 a 20 anos quando esteve com Jacó, seu avô, que é no ano de 2296 e 2303. É o ano. Só que cronologicamente, a gente vai colocar aqui, ó, esse episódio aconteceu no ano de 992 a.C. De acordo com a Bíblia cronológica, ela estaria com aproximadamente entre 1319 a 1330 anos. Mais do que Matusalém. Gladys, isso é impossível. Será que para Deus existe impossibilidade? Pode ser uma forçação de barra? Pode, mas está na cultura midrástica. Pode ser alguém que é da genealogia dela, que foi ensinada por ela? Pode. Mas considerando que essa história seja real, vai mudar alguma coisa? Gladys, então é a mulher que mais viveu na Bíblia. Agora você, só pelo fato dela ter ultrapassado e ter chegado os 40 anos no Egito, ficar até lá 250 anos no Egito, ainda passar os 40 anos, os 90, e ainda ainda confirmar Moisés, gente, é uma mulher que, convenhamos, é uma senhora mulher que viveu muito. Só você fazer 250, redenção, saiu do Egito.
Ficou mais 40 anos, aí 40 anos no deserto. 290. Ainda ficou um pouquinho mais viva ainda. Gente, imagina tudo que era feito, iam perguntar para ela. Tamanho respeito que tinham por ela. Há quem disse que havia algumas confirmações que Deus dava para ela. Tamanha a graça dessa grande mulher de Deus. Isso é indiscutível, porque ela tinha graça para saber fazer as coisas. Então, isso é interessante. E nos dizem que ela nunca morreu. Peraí, tem um problema. Por que nunca morreu? Vamos ler aqui o texto, olha que interessante. Na verdade, ela nunca morreu no sentido convencional da palavra. Por causa do serviço que prestou ao seu avô, ela mereceu entrar no jardim no Éden enquanto ainda estava viva. Peraí, enquanto estava viva. Como? Você vai entender. A Zohar descreve 4 câmaras, cada uma das quais é presidida por uma mulher justa. Então ela é uma das mulheres justas. Sobre a câmara de Xerá, lemos como ela cumprimenta de forma iluminada de José. Rezar 3 vezes ao dia e se alegra com o papel que desempenhou a reuni-lo com o seu pai. Ela então lidera as mulheres louvando Deus e estudando a Torá. Ela é uma das mulheres que ensinaram as mulheres depois, subsequentes, que vieram depois. Então a Zohar fala isso. Mas o que é Zohar? É um outro livro dentro do Talmud, de tradição para tradição. 7º, aí vem a contradição. Por que existe uma contradição? Olha a 7ª, ela está enterrada no Irã. Peraí, mas se ela é imortal, por que ela está enterrada? Lembra que eu te falei que existem linhas divergentes de entendimento? Aqui pode ter sido a mesma mulher. Gente, não estou aqui para... Eu estou te contando uma história que de repente você não sabia. Muitas histórias hoje cristãs são derivadas de Midrash, principalmente no mundo espiritual. Entre os judeus do Irã, há um cemitério especial em Lejan, província de Isfahan, onde os restos mortais de Xerá estão enterrados. Segundo a tradição, nos dias de Abbas I, da Pérsia, 1571-1629, a salvação da comunidade judaica se deu por meio de um incidente ocorrido ali. O local tem uma sinagoga e já foi frequentemente visitado por judeus de todas as partes. Olha o respeito que essa mulher tinha. Então não é uma mulher qualquer. Dizem que o respeito que tem, ela tem um respeito tão grande acima de Esther. Gente, por conta do seu tempo de conhecimento. Esther, ela é reconhecida, mas, porém, é uma das mulheres mais respeitadas, se não a mais respeitada. E qual é a relação de Xerá com Jesus Cristo? Olha, vale a pena. Eu escrevi isso aqui, eu achei vale a pena nesse momento. E eu vou aqui para você assimilar mais ainda. Xerá, filha de Asher, é um personagem fascinante na tradição judaica, conectada com temas de esperança, sabedoria e redenção. Sua história nos ensina sobre o poder da suavidade e da sabedoria ao lidar com notícias impactantes. Aprenda a dar notícias, a conversar com o próximo. Ao contar delicadamente a Jacó que seu filho José estava vivo, Xerá nos lembra de como o amor e a sensibilidade podem amenizar até os momentos mais difíceis. Em relação a Jesus, podemos ver uma lição de cuidado com o próximo. Jesus cuidava do seu próximo. Jesus também nos ensina a ser compassivos e sensíveis às necessidades e emoções das pessoas, trazendo conforto e paz e verdade. Xerá cuidou do seu avô com amor e foi uma guardiã da esperança, assim como Jesus é para seus seguidores. Ambos agem com sabedoria, discernimento e compaixão, revelando verdades que trazem alívio e renovação. E qual é o segredo da longevidade, Gladys? Agora você quer viver mais, você quer viver mais, eu sei que você quer viver mais. Vamos agora, olha que interessante. Na Bíblia, o segredo da longevidade está ligado a uma vida de obediência, fé e reverência a Deus.
alguns princípios chaves que inclui. Vamos lá? Primeiro, Êxodo 20, 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nossa! Então, o primeiro aqui é honrar pai e mãe. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, Xerá, porque o vô também era considerado um pai, ela honrou ele ao dar a notícia para ele, ao dar a notícia com respeito. Ela honrou. E honrou também seu pai. Olha que orgulho. Imagina, a minha filha ir lá no meu pai e cuidar dele. É uma honra. Concorda? Isso aqui é honrar pai e mãe. É honrar pai e mãe. Isso vai prolongar os seus dias na terra. Segundo, obediência a Deus. Vamos lá? Deuteronômio 5:33. Andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos tem mandado, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Não, claro, gente, é muita coisa boa. Terceiro, você tem que ter sabedoria e temor ao Senhor. Sabedoria e temor, vamos lá? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Quarto agora, cuidado com o próximo. Salmos 34, 12 e o 14, até o 14. Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Cuidado com o fofoqueiro. Pessoa que fica falando mal dos outros. Tem uma história muito importante, que é de um presidente americano, que ele falava mal, até o dia que alguém foi lá e quase matou ele a espadas. Tem uma história sobre si. E ele conta que ele aprendeu aquele dia a ponderar o que ele fala. Ele passou aquele dia a ver que o valor da sua vida era de acordo com o tamanho da sua língua. Quem é esse presidente? Gente, é um dos mais famosos que existe americano. Depois você pesquisa, não vou te falar aqui agora não, muito legal. Aí vem a pergunta. Peraí, se eu consigo seguir a lei de Deus, por que Jesus viveu apenas 33 anos? Qual que era isso? Peraí. Te peguei agora. Agora o vídeo começou a ficar bom, só porque eu te fiz essa pergunta. Aí vem uma indagação. Aqui nessa terra, pois ele sabia da vida eterna. Não! Onde você quer prolongar? E aí vem aqui, ó. E ele veio nos convidar para esse novo reino. Onde seria melhor viver mais? Você gostaria de viver mais aqui na terra ou lá no céu? Não, você está falando o quê? Tem um pastor que brinca que eu falei, achei muito divertido. Ele falou assim, eu vou provar para vocês que vocês não são tão crentes. Aí eu falei, quem quer ver Jesus? Quem quer ver Deus? Aí todo mundo, eu quero ver. Quem quer ver Deus agora? Ninguém levantou a mão. Porque é bom a vida que nós vivemos aqui. Você tem um propósito aqui. De repente, tem palavras que eu te falei aqui agora que você vai comentar com uma outra pessoa, é uma semente que vai multiplicando. Você vai começar a falar bem. Uma vez eu estava dentro do ônibus, conversando com a pessoa, que eu tenho esse costume de conversar com a pessoa, e a pessoa já fica como se fosse mais amigo. Aí chegou um senhorzinho, é isso que eu te digo, porque dura até a palavra. Ele foi duro comigo. Aí eu falei, senhor, pode falar uma palavra? Ele pode. Que é de Deus? Ele pode. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Porque eu vi que o senhor estava brigando com a senhora. Eu não queria participar da sua igreja. Nunca. Porque o senhor não teve graça. O senhor pode ter falado a verdade, mas ela não teve talento de Deus. Não teve a graça de Deus. Não teve a cheirar, a sabedoria de falar a palavra. Essa palavra é para você, que muitas vezes é rixoso, iracudo e fala, você vai pro inferno. Concordo que tem que ter uns Jonas para ir em Nínive e falar, vai todo mundo morrer, o mundo vai acabar, vai morrer. Tem que ter. Lugares pesados precisam de palavras pesadas, mas tem lugares que você tem que ter amor. Quando você conquista, Jesus conquistou com amor. Para mim, uma das maiores lições é de Jesus. Ele sabia lidar com o ambiente, ele sabia cuidar do ambiente. Então aprenda a cuidar, conquiste a pessoa primeiro, para depois falar o que ela tem que fazer.
Tem gente que fala o que ela tem que fazer para depois conquistar. Por quê? Porque eu sou profeta. O profeta não tem responsabilidade com o seu servo. Aprende uma coisa. Qual que é a diferença entre profeta e sacerdote? O profeta ouve de Deus e fala pro povo, ó, toma e vai embora. E se vira. E o sacerdote ouve do povo e fala com Deus. E aí Deus dá uma direção para ele vai lá e fala com o povo. Porque ele tem que conquistar o seu povo. Mas que ele não seja conquistado pelo povo, seja ele tente não agradar o povo, mas tente agradar a Deus. Que é uma frase que uma vez eu falei, quer agradar a Deus? Muitas vezes você vai ter que desagradar ao homem. É forte, mas é real. Muitas vezes, o que eu admiro, eu tenho uma admiração muito grande pelo judaísmo, pelo judeu. Então você não é cristão. Gente, eu sou... Gente, não tem como falar de Cristo. Porque ele foi... Uma vez a pessoa, porque Cristo... Um judeu falou, porque Cristo não tem base. Não. Então por que Deus fala que no final haverá um momento que todas as tribos estarão em um só lugar? Aí lá tem judaísmo, cristianismo e islamismo. O islamismo é o cristianismo é uma semente do judaísmo. O islamismo, para poucos sabem, é uma semente vindo do cristianismo. Por que essas três tribos estão lá? Por que é o lugar mais importante do mundo? Deus não vai mentir. Então existe um porquê. Se Jesus for mentira, então o islamismo vai cair. Porque é uma vertente. Glaucio, não estou aqui para julgar. Eu quero que só você entenda o seguinte. O que é mais importante? Eu olhar para os problemas ou procurar a solução? É o que Será fez. Ela foi atrás da solução. E aí ela começou a fazer e falou, Senhor, qual é a graça? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? E ela foi lá e tocou uma música no momento em que Jacó estava orando. Esperou o verdadeiro momento. Esther esperou o verdadeiro momento para dar a notícia ao rei. Ela fez 2 jantares. É a graça. Esther aprendeu com quem? O que você acha? Nossa, isso é muito mistério. Gente, é muito mistério, mas quando você começa a entender, e aí você fala assim, Senhor, eu tô com um problema, eu tô com dificuldade. Peraí, olha essa notícia aqui agora. Substitui o nome José por aquilo que você quer conquistar. De repente você tem um sonho que morreu. Substitui e coloca no lugar. Essa música que eu vou terminar hoje, com essa música que Deus me deu a honra de criar e ficou maravilhosa. Não existe essa música? Não existe essa música. Essa música foi criada justamente para essa história. Fantástico. Sim ou não? Então, se você quer saber mais, tá aqui um vídeo completíssimo para você aprender a falar com o seu próximo. E vou deixar a música correr até o final. E olha que música maravilhosa. Gente, maravilhosa. E aí eu vou tirar a câmera porque aí você ouve a música. Tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. E que você tenha o talento e a graça. Quer montar seu negócio? Tenha a graça de Xerá. Quer viver mais? Sua empresa está para falir? Não deixe ela morrer. Aprenda com Xerá. Seja longevo, o mais longínquo possível. Peça a Deus para que você tenha a sua empresa, que você tenha o seu relacionamento, tenha os seus momentos mais longos, tendo a graça dessa grande mulher. Amém? Então, olha que música maravilhosa. José está vivo no Egito a caminhar, com crianças em seus joelhos, Menache e Efraim amar, com sorriso no rosto, história antiga a contar. Sob o sol do deserto, vejo seu olhar brilhar. José está vivo no Egito a cantar, Menache e Efraim nos braços a embalar, no silêncio
silêncio da noite, estrelas a iluminar, a fé do povo hebreu há de sempre renovar. De longe se ouve o canto do ancestral, esperança renasce nos corações sem igual. Yosef, nosso guia, tua luz a nos guiar, com a harpa divina vamos juntos louvar. No silêncio da noite, estrelas a iluminar, a fé do povo hebreu há de sempre renovar. De longe se ouve o canto do ancestral, esperança renasce nos corações sem igual. Yosef, nosso guia, tua luz a nos guiar, com a harpa divina vamos juntos louvar. Yosef, nosso guia, tua luz a nos guiar, com a harpa divina vamos juntos louvar.